O Código de Convivência vem ao encontro daquilo que eu penso. A questão da acessibilidade, da inclusão, antes de ser um problema legal, é um problema de consciência. Houve, então, depois um momento de transição com uma legislação municipal que fez uma delegação, né, de uma determinada atribuição, que foi a questão da emissão do Vale Transporte, e, posteriormente, a questão da bilhetagem eletrônica, né? Só que, a partir do momento que nós tivemos a bilhetagem eletrônica, existe hoje um espelhamento dessa fiscalização. Então, a gente consegue hoje online saber quantas pessoas estão utilizando, se, por exemplo, os projetos que existem no voo, por exemplo, o projeto existe Voo Escola, que é municipal, e o projeto do Voo Escola estadual, que crianças recebem para uma gratuidade para permanecer fora do horário escolar, mas também em outra atividade. A gente consegue saber se aquela passagem realmente está sendo utilizada para aquela atividade, né, que todos nós também. Então, existe hoje um crescer de intervenção do poder público nesse sentido. Tá? Eu posso ir até aqui porque algumas situações eu não tenho propriedade para dar toda a resposta, porque eu realmente não sei. Tá? E aí seria devido a me dar qualquer resposta. Né? Mas eu acho que eu, pelo menos no histórico, né, para a nossa reflexão aqui, e também porque eu acho que algumas coisas no município estão por vir em termos de estrutura, todo. Juliana, por favor. Aqui. Então, meu nome é Juliana, sou uma cidadã, não represento nada além de mim mesma. E estou falando como ciclista. Mas antes de falar como ciclista, que eu estava lendo aqui o código, tem uma parte ali que eu fiquei com algumas dúvidas. Eu gostaria de falar sobre um ponto que foi levantado aqui sobre a economia, né? A economia dos que trabalham com o mercado automobilístico, que é um ponto importante de ser citado, mas se a gente for ver nos direitos humanos, que está citado aqui dentro também, como nas predisposições gerais, os direitos humanos têm os direitos de terceira geração que falam, que protegem o meio ambiente. E eu não vejo nos direitos humanos nenhum local que fala sobre a economia do setor automobilístico. E se a gente for pensar no futuro do nosso planeta em geral e toda a discussão que está acontecendo em relação ao ambiente, eu acho que é importante a gente ver, sim, condições para essas pessoas de terem um mercado onde elas possam se sustentar, mas eu acho que mais importante é ver a questão do meio ambiente, que ultimamente tem sido colocado para escanteio aqui no nosso país. Bem, depois disso, eu gostaria de falar sobre o artigo 94 do Código, que fala sobre os ciclistas e skatistas, ao utilizarem a pista de rolamento, devem andar com os bordos da pista do lado direito. Como ciclista, a experiência que a gente tem é meio complicada, porque, por exemplo, um exemplo aqui do lado, na Loureiro aqui, para vir para cá, tem um momento que o ciclista tem que sair do lado direito, ultrapassar, para conseguir entrar aqui nessa avenida, aqui da frente. E até a gente conseguir fazer isso, os carros não respeitam, eles passam, assim. É difícil a gente conseguir avisar, olha aqui, ó, tô querendo passar, preciso passar. Então, a gente andar do lado direito é complicado, por esse motivo. Outra coisa, do lado direito, os ônibus passam, porque a parte onde eles, alguns que não têm o corredor de ônibus, eles passam ali, e eles ultrapassam, e é um ônibus enorme, tu ali na tua bicicleta, sem a condição mínima de segurança, assim, se sentindo fragilizado. Isso quando eles não buzinam. Porque quando eles buzinam é pior ainda. Porque é uma buzina que bate no nosso ouvido, né? Chega no nosso ouvido, nos assusta, coloca o ciclista em risco, né? Então, são coisas que, assim, é bem interessante esse código no sentido de transporte, mas tem algumas coisas que, como alguma aqui disse, são coisas impraticáveis, assim, que talvez tem que se pensar numa situação mais para a segurança do ciclista, né, novamente. E outra coisa, do lado direito, os carros estacionam também. E aí o ciclista, de novo, tem que desviar do carro, né, e aí tem carro vindo atrás, carro do lado, então, né, são pontos a ressaltar. Mas acho que era isso. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. A Juliana, ela falou do artigo 94, né? Quando eu colocaste 94, na verdade, o que a nossa colega também, vereadora, falou antes, existem algumas questões no Código de Convivência, que estão nessa primeira minuta, que foram uma compilação de legislações, né? E que nós também identificamos como situações que
vou usar a palavra, mas é a palavra correta para usar, são até inconstitucionais. Tem situações, né, que a União legisla como é a circulação, né, e o município apenas vai cumprir aquela situação porque está normatizado dentro de normas do CONTRAN, que os técnicos do DENIT, enfim, de estudo de pessoas que têm, né, uma propriedade para falar sobre isso. Então, tem vários outros artigos que a gente precisa realmente fazer uma nova contextualização, né, não só o 94, como outros que vai haver revisão. E é para isso que a gente está aqui, nesse sentido, então. Deveria ter sido implementado agora no início de março para 1º de setembro. Isso é uma lei que já está atrasada e foi publicado no Diário Oficial do município um novo atraso. Então, esse é um pedido. Segundo lugar, tornar mais pesadas multas para quem estaciona seus veículos sobre as calçadas. Sem comentários. Terceiro, permitir e normatizar o transporte de animais domésticos nos ônibus e lotações. Eu reforço essa ideia porque Porto Alegre é a cidade brasileira que tem o maior número de animais de estimação por habitantes. Tá? Eu, pessoalmente, tenho como levar os meus cães, todos recolhidos da rua, ao veterinário. Quer seja de táxi especial para isso, quer seja de automóvel. Mas e as pessoas que não têm condições de levar o seu animal ao veterinário, como é que elas vão fazer? Quarto ponto, implementar um sistema online em tempo real, isso eu acho uma coisa bem interessante, de acompanhamento de deslocamento de todos os carros, ônibus e lotação, com possibilidade de filtro por linha. O que significa isso? Eu pego meu celular, eu estou na parada de ônibus, eu sei exatamente a linha que eu estou aguardando, onde é que se encontra esse veículo. Por que eu falo isso? Isso permite não apenas que o cidadão, o usuário, acompanhe e fiscalize o trabalho, mas principalmente que se possa multar. Justifico. Eu me mudei para o Menino Deus há 3 anos e há 7 meses vem ocorrendo uma coisa que eu nunca havia visto na minha vida. É você conseguir ver 4 ônibus da mesma linha, um cheirando o rabo do outro. Os ônibus estão fazendo bonde. Gente, então o que significa isso? Se eu demoro 15 minutos aguardando um ônibus da linha Praia de Belas no 78, que é um inferno de Dante sobre rodas, se tiver 3 ônibus, eu vou demorar 45 minutos. E o pior, isso é uma denúncia muito grave para vocês. Eu sempre me orgulhei de 2 coisas que nós temos: as culturais, a rádio, a Piratini, e a nossa FM Cultura, que dão de 10 a 0 em todas as privadas, e a Carris, que sempre foi, de longe, melhor do que todas as privadas. Eu vi esses dias uma coisa que eu não acreditava: 4 ônibus da linha T5, um grudado no outro. Eu não sei o que está acontecendo. Isso começou de 7 meses para cá, é uma coisa engraçada. Tem algum vírus aí. É impressionante, eu nunca tinha visto isso. E como eu uso muito carro, ônibus, transporte coletivo, terminado? Não tem problema. Não, imagina, é uma questão de respeito aos outros. Obrigado. Obrigado, Laura. Vamos passar a palavra para Daniel. Fabrício Arias. Estamos tendo atualmente uma obra de ampliação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que visa adequar o circuito para a recepção do evento de Fórmula Indy. Por que o dinheiro público está sendo direcionado para um evento particular que só trará benefícios para uma minoria? E como se dá a consulta à população para saber se esses eventos são de interesse da mesma, como uma vez que tais eventos existem? Tem notícia de um evento como a Fórmula Indy? Eu me lembro, deixa eu só uma parte aqui. Tem um amigo meu que hoje é o coordenador de comunicação do governador Cássio Genro, que se chama João Ferreira. Essa ideia nasceu na década de 90 do Joãozinho. Eu chamei de Joãozinho. Então, não é. Mas nós temos que viver o dia de amanhã. Vai pro teu carro! Gente, prioridade ao transporte coletivo e aos pedestres e às bicicletas. E se nós formos percorrendo a legislação, veremos que o transporte privado não é objeto desse projeto de cidade. O projeto de cidade tangencia o transporte privado quando fala em estacionamento, quando fala em vias, mas nas diretrizes do plano diretor existe um foco muito claro, desde 1999, data origem desse plano, a questões
coletivas. Então eu acho que isso é importante ser dito, eu acho que vale a pena uma leitura dessa parte para a gente entender que esse é um projeto de cidade que está legalmente valendo. Se a gente quer discutir a cidade de outra forma, muito bem, vamos discutir essa legislação e talvez vamos adaptá-la para uma nova realidade. Se a realidade é do veículo automotor individual, tudo bem, não sou contra. Tenho meu carro, estou tentando melhorar, usar menos, caminhar para o trabalho, e acho que isso parte muito do individual, da pessoa. O fato de termos carros, né, vai muito de saber como usar e de nos propormos a usar eles de maneira inteligente. Essa é a minha posição pessoal. Aí eu viro para achar e não estou falando como prefeitura, estou falando como cidadão porto-alegrense. É a minha conduta, respeito o que foi dito, acho que a cidade cabe para todo mundo e para todos esses discursos. E para finalizar então a minha fala, eu gostaria de dizer que nós técnicos, nós gestores, eu rogo para que nós tenhamos a sabedoria de ouvir em cada uma dessas audiências públicas, enxergar todos esses assentos que estão tomados, para que a gente consiga enxergar esses assentos, né? E que não fique uma questão de assentos ausentes, como o assento circunflexo da Câmara Municipal de Vereadores. Então, que esses assentos sejam enxergados e que essas vozes sejam ouvidas. É isso. É ele! Chega aí, Melo! Vamos conversar! Quero fazer umas perguntinhas! Vamos conversar, Melo! Ele nem ouve, né? Só gastar. Ah, meu tadinho cara, né?